Bom, bom dia, Claudinei. A gente estava observando, né, os treinos de sábado, domingo, ontem também. Você acaba perdendo, né, o Renato para essa partida, uma partida importante. Pelo que a gente viu, o Judson deve ser um substituto. As demais posições é aquilo que a gente viu com a volta do Marquinhos. O que você pode falar sobre o time? Então, a gente... Aliás, temos 3 treinos muito bons, né? Sábado, domingo e ontem foram treinos muito bons, onde a gente está vendo que, inclusive a equipe que hoje é considerada reserva, né? Equipe B, vem treinando muito bem também, né? Vem dificultando bastante, já entendeu a proposta de jogo, eles vem fazendo uma movimentação muito parecida, né? Quase idêntica à da equipe principal. Isso é importante para quando a gente precisa usar essas peças, eles estarem cientes do que tem que fazer taticamente, já que tecnicamente todos são bons jogadores. Com relação ao Renato, ele estava com desconforto no adutor, já não é de hoje, já vinha jogando, sentindo esse desconforto. Trouxemos ele para o campo e no domingo ele sentiu, mas optamos por não arriscar, de colocá-lo no jogo e piorar a situação, agravar, e perdemos ele para os 4 últimos jogos, para o jogo do Paraná, que é aqui em casa, né? Que é um jogo que a gente tem que ganhar os jogos em casa, a gente ganha os jogos em casa, as chances aumentam bastante, então a gente preferiu segurar o Renato nesse jogo aí, apesar da importância, apesar de ser o Vasco, mas não podemos correr o risco, né? Não é o jogo que define o nosso acesso ou não, então a gente preferiu poupá-lo. Com relação à equipe, a gente teve o Marquinhos aí que teve uma semana atípica, né? Onde ele teve primeiro uma conjuntivite, teve uma virose também junto, gripe, febre, enfim. Teve uma semana atípica, não fez a semana completa de trabalho, mas ontem treinou, se sentiu bem, veio para o campo os 2 últimos dias, agora veio para o campo. A gente tem o João, que na terça-feira passada não estava apto e aí voltou a treinar essa semana. A gente acha que ainda não, pelo que a gente viu, não está naquela plenitude da forma dele. O Jardel também ontem foi poupado com dores no adutor. Então a gente tem quase toda a equipe definida, mas aí temos algumas questões aí para a gente resolver de ordem médica, né, de ordem clínica, e vamos resolver isso aí entre hoje e amanhã. Mas a base da equipe é essa. O Judson joga com o Luan, isso é certo, até para dar essa consistência defensiva, porque a gente tem jogadores na frente aí que precisam ter essa consistência para eles poderem atuar com tranquilidade, não tem tanta responsabilidade de marcação. Até pela saída do Renato, que é um cara que é um lateral que joga na linha da frente, que recompõe muito bem a defesa, então a gente vai perder o Renato, dependente de quem joga, e por ali a gente perde um pouquinho de marcação, então temos 2 volantes com mais consistência. E aí a gente tem entre João, Jardel e Marquinhos, a gente vai definir 2 para iniciarem o jogo, né, conversando com eles, vendo como é que estão fisicamente, clinicamente, conversando com o DM. Então desses 3 aí, 2 para iniciar o jogo, o resto da equipe é aquela que vocês têm visto, têm treinado, o Renan, o Luiz Gustavo, Betão, Fábio Sanches e o Capa, o Judson e o Luan, e na frente o William e o Rômulo, né? Apesar do Lucas Coelho ter voltado, a gente teve um grande reforço com a volta do Lucas Coelho, voltou bem, voltou treinando bem, mas a gente acha que até pela sequência o William merece iniciar o jogo, e depois a gente tem a opção do Lucas no segundo tempo, que é uma opção boa pra gente, o jogador que vinha muito bem. Então a equipe é essa aí. Aí nós temos aí 2 vagas para escolher entre esses 3 atletas aí. Ô Rodney, o que hoje está mais para acontecer? O Marquinhos jogar, o João Felipe jogar, ou você vai esperar realmente, a gente sabe que você não esconde o time, mas possibilidade deles jogarem, João Felipe e Marquinhos, daí a gente poderia dizer que tirando o alemão e o Renato, praticamente o time completo. Assim, a gente tem, não é só o time completo, você tem que ver, mudar um pouquinho a característica, né? Se você põe o João Felipe, você não teria um extrema na equipe, né? Você teria que jogar com 3 volantes, talvez no losango, com o Marquinhos mais na frente, e aí teria que fazer um balanço, uma recomposição de algum volante, sair para pegar o lateral esquerdo do adversário quando ele passasse, ou mudar o Rômulo de lado e deixar bater o Capa com o Márcio, que é o jogador do Vasco, que tem um bom apoio. Então a gente tem que pesar tudo, né? Conversar com os atletas, ver as funções que vão ter que cumprir, né? A gente muda um pouquinho, a gente nunca joguei no losango aqui, faz tempo que eu não ponho mesmo os programas no losango. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, por característica, o João não é um jogador para jogar aberto por ali, né? O Judson, se a gente tirar ele para jogar aberto, perde o sentido dele estar protegendo a nossa defesa. Então a gente tem que pensar bem. O Diego é uma substituição mais tranquila, o Diego faz ali a função pela beirada ou por dentro normalmente, né? Talvez não tenha o mesmo poder de marcação que o Renato, mas compensa com algumas outras qualidades que ele tem. Então realmente eu não tenho definido. Se eu tivesse definido, eu passaria para vocês. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente tem o Marquinhos vindo de um tempo sem treinar. A gente tem o João, que uma semana atrás não teve condições de jogar o jogo. O João, que nenhum jogo jogou 90 minutos comigo até agora, sempre a gente acaba trocando o João durante o jogo. A gente tem o William, que
pela falta de ritmo de jogo, principalmente não aguenta os 90. Então a gente tem que pesar tudo isso, né? Não é uma coisa tão simples assim, né? Falar, não, vamos botar esses aqui e vamos ver o que acontece. Aí você acaba o jogo com 10, porque teve que trocar 3, e um também sentiu, um teve que ser substituído tecnicamente, então, por questão técnica, né? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Então uma coisa que aí cabe a mim quebrar a cabeça de hoje para amanhã, definir, mas não deve fugir muito disso. Esses 3 atletas aí, praticamente o time inteiro está definido, né? Só tem essa dúvida aí se inicia João, Marquinhos, se inicia João e Jardel, se inicia Marquinhos e Jardel, enfim. Desses 3 aí, 2 devem iniciar, e aí vamos pensar em todos esses fatores, vamos pensar com parte da fisiologia, conversar com os atletas, ver se eles acham que estão aptos, quanto tempo eles acham que estão aptos para atuar, estão sentindo 100%, né? A gente tem que ter cuidado com tudo isso, é que é um jogo que vai exigir bastante de todos, na questão física também, não só na questão tática e técnica, mas também na questão física. Ô Rodney, analisando esse segundo turno, né, a gente leu muito, até dos nossos próprios companheiros aqui de imprensa, os motivos que fizeram dar essa arrancada, né? A sua chegada, o retorno de Marquinhos, Lucas fazendo gol, Rômulo encontrando de novo gol, o retorno agora do William. E pouco se fala, mas eu tenho certeza da importância da dupla, né? Fábio e Betão também, a segurança. E quando o Gabriel entra também, de contrato renovado agora, a defesa também, essa casinha fechada ali atrás, tem sido muito importante para a caminhada havaiana, né? Com certeza, eu já falei as oportunidades da qualidade dos nossos zagueiros, né? Todos os zagueiros que a gente tem aqui tem muita qualidade, né? Os que vinham jogando antes, os que estão jogando agora. A gente tem que falar dos que estão jogando agora, que tem sido mais visto. Não vou falar do André e do Renato, porque a gente não tem atuado muito comigo, mas os que têm atuado, tanto o Betão, o Sanches, quanto o Gabriel, quando precisou entrar como zagueiro como lateral, estão dando conta do recado. O Luiz Gustavo terminou o jogo contra o Ceará como zagueiro também, como precisou, foi bem. Eu acho que assim, são jogadores, como eu já falei, uma dupla, né? Eu contar o Gabriel, quando joga o Gabriel não tem apresentado comigo aqui, eles estão no nível das melhores, contando Série A e B, não só Série B, mas em continente Série A e B, pelo equilíbrio dos dois, características dos dois. Às vezes você vê uma dupla de zaga, um é lento, outro é rápido, um é bom no jogo aéreo, outro não é, um tem saída de bola, outro não tem. E o que a gente vê nos dois, nos 3, aliás, né, que jogaram comigo, são características muito boas, assim, entendeu? Eles podem não ser ótimos em alguma coisa, mas são bons, pelo menos bons ou muito bons em todas as valências que necessitam os zagueiros. São zagueiros rápidos, competitivos, bom jogo aéreo, com uma boa saída de bola, confiança para jogar, entendeu? Mas passa tudo por um sistema todo defensivo, né? O Rômulo que volta lá até o final ajudando quando precisa, o Renato quando joga volta, o Jardel ou o João que precisa jogar vai voltar, Marquinhos e o William fazem o primeiro combate se forem jogar os dois, ou quando jogava com ele, quando jogava o Vitor, estou com isso na cabeça do Vitor da hora, e quando jogou o Vitor, então todo mundo participa da parte defensiva, né? O Luan ali na frente protegendo bastante eles, o balanço entre Luan e Judson, entre Luan e João, sempre tendo um volante ali protegendo a entrada da área. Então isso aí tudo colabora, mas eu concordo com você, teve alguns momentos em alguns jogos, que eu comentei até no banco de reserva pessoal, poxa, talvez se nossos zagueiros não fossem tão bons, nós teríamos tomado um gol em determinado momento do jogo, pela pressão que nós sofremos. Então realmente eles têm sido um esteio ali junto com o Renan, né? Tem sido um esteio para a nossa equipe, mas apoiados por todos os outros ali, o Capa fazendo bem a linha de 4, o Alemão quando joga, o Luiz Gustavo, isso aí tudo colabora para que eles não fiquem tão expostos, né? Porque por melhor que seja o zagueiro, você ficar exposto o jogo inteiro, correndo para trás o jogo inteiro, tendo contra-ataque o jogo inteiro, tem uma hora que não aguenta. Hoje o Vasco vive, de certa forma, uma pressão de resultados negativos, ele tem sido agora meio que apertado na última partida. E de que forma o Avaí pode tirar proveito disso? Até porque, assim, existe essa possibilidade de até os 30 minutos, o Vasco não vencendo, o Vasco não fazendo 1-0, todo mundo sabe a pressão que é São Januário em relação à torcida sobre isso. E o técnico Jorginho está balançando, até que ponto o Avaí pode sofrer toda essa história? Eu acho que o Vasco jogando em São Januário é muito forte, né? Eu acho que a pressão é pior sempre para quem vai enfrentar o Vasco. Eu penso que o Vasco, com o resultado do último sábado, está com uma situação um pouco mais tranquila. A gente vinha realmente pressionado, mas ganhou um jogo que deveria ser fora de casa, né? Foi um jogo fora, entre aspas, né? Que é uma coisa que a gente questiona um pouquinho, não é porque o jogo contra o Vasco não fez nada errado, ninguém fez nada errado, mas é uma coisa que muda o equilíbrio técnico da competição, né? Se você tem uma equipe que tem que fazer 19 jogos como mandante, faz 19 como mandante e mais 5 ou 6 com a maioria do torcedor, porque o jogo se muda o jogo de local, isso aí tira um pouquinho o equilíbrio técnico da competição, porque o Avaí vai fazer só 19 em casa.
só 19 com presença maciça do seu torcedor, né? E isso aí é uma coisa que é permitido, né? Mas eu acho que tem que ser revisto, né? Para uma competição mais justa. Mas o Vasco não tem nada a ver com isso. Eu acho que o Jorginho tem feito um grande trabalho, não acho que ele está balançando, eu acho que ele tem feito um trabalho bem consistente no Vasco, a oscilação é normal, né? Eles têm jogadores de muita qualidade técnica e que eu acho que não já passaram por pressões piores do que essa na sua carreira. Então não vejo nada de vantagem. Eu acho que a gente vai ter que brigar muito para ter o resultado. Só o fato de a gente não tomar gol no início do jogo não é garantia de sucesso. A gente vai ter que entrar respeitando o Vasco, entrar propondo o jogo quando tiver que propor, tem que incomodar um pouquinho o Vasco para não terminar as jogadas. Não podemos, vamos segurar 30 minutos aqui, aí você toma um gol com 10, aí a tua proposta de jogo vai por água abaixo. Então eu penso que pode ser que no momento da partida a torcida comece a cobrar o Vasco, as coisas não acontecerem, mas quem tem que fazer não acontecer somos nós. Se dependendo de achar que o Vasco não vai ter qualidade para fazer acontecer, a gente vai estar muito enganado. O Vasco tem muita qualidade para fazer acontecer, né? Tem o Nenê, Andrezinho, tem jogadores que jogariam hoje na Série A. Então a gente tem que respeitar bastante a equipe do Vasco, mas entrar com a nossa proposta de jogo definida, acreditando que podemos vencê-los lá, respeitando. Acho que a melhor maneira de vencer o adversário é você respeitando ele, você conhecendo a força dele, né? Respeitando a força dele. Então penso que vai ser um jogo muito difícil, mas que o Avaí tem condições de vencer. Vendo o técnico tático de domingo, você procurou trabalhar bastante a marcação alta, pressionando a saída de bola. É uma arma que você pretende utilizar no jogo contra o Vasco, ou é mais uma variação de jogo, como citou o Betão na coletiva, até porque, segundo ele, não é uma característica que tem o Avaí de fazer a pressão alta, né? A marcação alta? Não é uma característica, a gente tem que propor esses trabalhos, mas às vezes não é nem tanto visando o próximo jogo, porque a gente já tem que ver lá para frente. Por exemplo, a gente vai jogar um jogo contra o Paraná aqui, que pode ser um jogo que a gente precise adiantar um pouco a marcação e ter essa pressão, porque a gente pode precisar do resultado. Depois a gente tem um jogo contra o Oeste, que a gente não vai ter tempo para treinar, e o time do Oeste é um time que gosta de sair jogando e que às vezes te proporciona uma situação se você pressionar. Então a gente já está pensando lá na frente. Então a gente, dentro do trabalho, a gente propôs um tempo do trabalho com esse pós-perda forte, com essa marcação um pouquinho mais alta. Pode ser que precisamos usar em qualquer jogo, né? Porque a gente também, quando sai perdendo por 1-0, você tem que saber pressionar mais o adversário sem se desorganizar. Então é isso, são variações que a gente tem que treinar quando tem tempo. Vamos ter tempo de novo depois do jogo contra o Vasco. A partir de domingo a gente já volta a treinar, né? A gente vai dar uma folga para os atletas aí. Eu acho que trabalhamos esse sábado e esse domingo. Previsto a gente jogar quinta e liberar até segunda, como jogar quarta, devem ser liberados até domingo para retornar aos treinamentos. Nós temos de domingo até outro sábado, quando o jogo contra o Paraná, para preparar bem a equipe e já procurar fazer alguns trabalhos visando o Oeste, né? Porque a gente tem que pensar que de sábado para terça não se treina. Então vamos colocando algumas coisas que a gente acha que lá na frente vão ser importantes também. Tatá falou nessa semana que o Vasco é o favorito para esse jogo. Você concorda, discorda e o porquê, Claudinei? Sim, o Vasco é o favorito. Eu acho que sempre que o Vasco jogando na Série B, sempre que ele jogar em casa, ele é favorito. E jogando fora, dependendo do adversário, também ele é favorito. Eu acho que se jogasse aqui Avaí e Vasco na ressacada, eu não acharia que o Vasco era favorito. Eu acharia que o favorito era o Avaí. A gente teria a obrigação de vencer o jogo, então estávamos jogando em casa. Mas eu penso que o Vasco lá tem a vantagem, está jogando em casa, com presença do seu torcedor, uma grande equipe. É normal que se considere o Vasco favorito, e cabe a nós que façamos com que esse favoritismo não valha na hora do jogo, nos 90 minutos, 90 e tantos minutos que tiver o jogo, que a gente possa fazer esse favoritismo não valer e a gente possa vencer o jogo. Claudinei, na matemática, qual é a matemática de vocês agora aí para confirmar o acesso? Então, mas fala-se muito em 63, 62, 63. A melhor matemática que tem é de ganhar todos os jogos, né? Se a gente ganhar todos os jogos, a gente hoje já estamos em terceiro, se a gente ganhar todos, a gente vai terminar em terceiro. Então não tem que fazer conta, mas a gente sabe que é difícil, né? É improvável, mas não é impossível. Então vamos brigar por todas as vitórias e a cada rodada a gente vai vendo o que precisa, né? Se a gente estivesse entrando hoje na última rodada, hipoteticamente, fosse a última rodada, a gente estaria a um empate do acesso, né? Um empate a gente estaria garantido o acesso, porque mesmo que o Londrina vencesse, a gente tem vitórias a mais que o Londrina. Então a gente tem que ir rodada a rodada, não adianta a gente projetar pontos, né? Todos falam, né, que 62 pontos, 63, talvez pelo equilíbrio caia um pouquinho, enfim, talvez aumente. Eu gosto de rodada a rodada, não sou muito bom de ficar pensando lá na frente, não. Eu gosto, e até porque se eu começo a botar meus jogadores para pensar lá na frente, eles tiram foco no próximo jogo, já estão se imaginando aí no carro de bombeiro comemorando um acesso que a gente não conquistou ainda. Então a gente tem que ir devagarzinho, passo a passo.
jogar no erro do adversário contra o Vasco, assim, praticamente como foi contra o último jogo em Vila Nova, é uma tática também para sair vitorioso essa jornada? Eu acho assim, a tática que a gente tem utilizado é jogarmos organizados, né, defensivamente e com uma boa transição ofensiva. É a forma que a gente tem atuado, inclusive quando jogamos em casa. Então não tem porquê da gente chegar em São Januário contra o Vasco e mudar nossa proposta de jogo. A gente tem sido uma equipe que tem sofrido poucos contra-ataques, a gente tem terminado bastante as jogadas e tem tido uma marcação eficiente que nos proporciona bons contra-ataques. Tem jogos que a gente encaixou menos contra-ataques, como o caso do Atlético Goianiense, que a gente foi inoperante na transição, tivemos poucas finalizações a gol. E tem jogos que a gente foi muito bem nessas transições e, como o jogo contra o Ceará, que a gente poderia ter vencido o jogo. Então a proposta de jogo nossa é essa, mas a gente tem claro, algumas variações na cabeça dos jogadores, já sabem, algumas situações que a gente pode alterar, podemos mudar tanto o sistema de jogo como o posicionamento do bloco médio, bloco alto, e evitar ficar sendo só encurralado, né? Passa muito por tomada de decisão, a gente tem trabalhado isso, inclusive esse trabalho que o Júnior citou, quando a gente estava trabalhando, a equipe que defendia tinha que acertar os 3, 4, 5 primeiros passos para poder fazer a transição ofensiva. Porque se você rouba a bola, você marca mesmo. Se você roubar a bola e não trocar 3 passes, você não vai chegar no gol do adversário nunca. É difícil você roubar a bola, daqui já dar um chutão e fazer o gol lá, não faz. Você tem que sair trabalhando a bola e conseguir chegar, quebrar linhas e chegar na frente. Então o objetivo nosso contra o Vasco é esse. Eu acho assim, de falar jogar no erro, fica um negócio meio... A gente ouve falar muito, jogou por uma bola. Ninguém joga por uma bola só. Ninguém fica lá atrás defendendo e deixa. Então, tipo um velocista ali na frente, contratava um cara super veloz aí e ficava aqui até chutando bola para frente. Isso é jogar por uma bola. É uma forma de jogar que a gente se defende bem compacto e procura, com a qualidade dos nossos atletas, fazer uma transição rápida. A gente não faz tanta questão na posse de bola, a gente procura ser vertical quando a gente rouba a bola, procura incomodar o adversário, né, do que simplesmente roubar a bola e ficar trocando passes sem objetividade. É a característica do Avaí, que tem até agora tido êxito, né? Esperamos que continue tendo êxito até o final da competição.